Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio. O meu nome é Sérgio Rodrigues, sou especialista em desenvolvimento financeiro e hoje quero falar contigo sobre créditos. Porque o mundo dos créditos tem levantado aqui algumas questões, principalmente desde que o Pai Rico, Pai Pobre começou a ser um sucesso e as pessoas cada vez falam mais sobre ele e ainda bem. E uma coisa que o autor fala muito é da importância do crédito, de utilizar crédito para fazer os seus investimentos. No fundo, quem não tem crédito é estúpido, ou uma versão qualquer mais simplificada disto que ele diz, e que diz que toda a gente deve usar crédito. E entretanto veio a notícia que o Robert Kiyosaki teria qualquer coisa como 1,2 mil milhões de dólares em dívida, que não estava minimamente preocupado com o seu pagamento, porque o que ele diz é que se ele falir, o banco também vai à falência, e então por isso não é necessariamente um problema. E isto levantou aqui muitas questões nos últimos tempos sobre o crédito, afinal se é uma coisa boa, se é uma coisa má, se devemos utilizar ou não. E eu queria falar um bocadinho contigo hoje sobre esta questão do crédito, ok? O crédito, na verdade, e no final de tudo, é, acima de tudo, uma ferramenta financeira como outra qualquer, ok? E já falámos aqui de outras ferramentas financeiras e o crédito é apenas e só uma delas, ok? Qual é que é o grande problema com o crédito? É que a maior parte das pessoas não o sabe utilizar, ok? O que o Robert Kiyosaki diz no seu livro, e que se calhar muitas pessoas não perceberam ou não entenderam essa parte, ou nem sequer viram, é que ele fala de crédito para comprar o que ele chama de ativos, ou seja, aquilo que faz crescer o nosso património, aquilo que rentabiliza, aquilo que valoriza, e então utiliza o crédito para conseguir comprar, no caso específico dele, imóveis. É aqui, digamos, que o principal investimento que ele faz utilizando crédito é através de imóveis que depois coloca no mercado de arrendamento. Essa renda que recebe é suficiente para pagar o crédito e todos os outros custos e ainda sobra. E isto é o que se chama alavancar investimentos, ok? A alavancagem não é mais do que isto, é pedir dinheiro emprestado para investir na expectativa que ele corra bem e conseguirmos pagar o custo do nosso empréstimo, do nosso crédito e ainda sobrar mais alguma coisa, ok? Qual é o grande problema das pessoas? A maior parte das pessoas utiliza o crédito para os tais passivos que ele fala, ou, se já ouviste aqui o meu episódio anterior sobre ativos e passivos e a minha divergência de opiniões com o Robert Kiyosaki, a maior parte das pessoas usa para comprar os tais passivos ou para comprar as tais coisas que desvalorizam ou que nos custam dinheiro. Fazem créditos para férias, fazem créditos para eletrodomésticos, para carros, para consumíveis, para tudo e mais alguma coisa, e não necessariamente para ativos, ok? Exceção ao tal crédito de habitação para a habitação própria, que pode ser um ativo ou não, dependendo da lógica que olharmos para ela. Na minha opinião, é um ativo porque a expectativa é que ele valorize, e diz a média que em Portugal são cerca de 6% ao ano. No entanto, todos os meses ele vai gerar um fluxo de caixa negativo. Todos os meses ele nos custa dinheiro, quando comparado, por exemplo, com o imóvel que colocamos no mercado de arrendamento, em que também temos a tal valorização do preço do imóvel a 6% ao ano, mas temos também as rendas que nos permitem ter, se tudo correr bem, o tal fluxo de caixa positivo, ok? E por isso, no crédito de habitação própria permanente, pode não ser necessariamente mau, ok? Porque estamos a colocar o nosso dinheiro num ativo que valoriza, e, na verdade, se olharmos esta perspectiva de valorizar a 6% ao ano e temos hoje em dia um crédito de habitação que se calhar conseguimos contratar entre os 2,5%, 3%, 4% na loucura de taxa de juro, depois vamos ter que somar mais alguns custos, mas eventualmente ainda assim continua a ser um bom negócio, ok? O grande problema é que muitas das pessoas fazem créditos para tudo e mais alguma coisa. E há pessoas muito endividadas. Ainda há algum tempo partilhei na nossa comunidade do WhatsApp que saiu uma notícia da DECO, salvo erro, que dizia que havia pessoas com 20 créditos. 20 créditos é uma loucura absoluta. E nestes créditos estão créditos pessoais, créditos automóveis, créditos para estudar, estão 2 ou 3 cartões de crédito, está tudo isto. E o que é que acontece? A pessoa recebe o seu ordenado, tem as prestações destes créditos todos logo ali nos primeiros dias, o que quer dizer que uma semana depois de receber o seu ordenado, tem a conta a zeros. Ok? E enquanto não se encontrar uma solução para sair deste problema, o que é que vai acontecer? O mais provável é que vai continuar a contratar créditos para pagar aqueles que já têm e está numa espiral completamente a afundar-se, ok? E a partir do momento em que começamos a entrar neste registro de pedir créditos para pagar outros créditos, partindo do pressuposto que o novo crédito tem uma taxa de juros mais alta do que a anterior, ok? Já vamos falar a seguir também sobre a consolidação de créditos, que pode ser uma solução, não é espetacular, mas pode ser uma solução. Quando entramos neste nível de fazer um crédito a 10% para pagar aquele que já não conseguimos, que tem 7 ou 8 de taxa, a partir daí é sempre a baixar, ok? Quando utilizamos o plafond de um cartão de crédito para pagar o outro cartão de crédito, o pagamento mínimo, não vamos sair dali facilmente, ok? E por isso, o crédito
pode ser uma ferramenta interessante, mas é preciso ter muito, muito cuidado, ok? Mesmo em relação à questão da alavancagem, por exemplo, há muitas pessoas que fogem, e eu sou uma delas, assumo, de produtos alavancados, por causa dos CFDs, por exemplo, que se vêem bastante, em que eles são alavancados, por exemplo, 1 para 10. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que cada euro investido vale, na verdade, 10, vale 10 vezes mais. Ou seja, se eu alavancar desta forma e investir num determinado ETF, por exemplo, ou numa determinada ação, utilizando este CFD, utilizando esta alavancagem, o que quer dizer é que se o meu investimento subir 1%, ou a cotação daquele produto subir 1%, o meu dinheiro de repente subiu 10% porque ele está alavancado. Isto parece muito interessante. O problema é que ao contrário também é verdade. Ou seja, se o produto em si... Vamos usar o famoso SP500 como exemplo. Se eu tiver um ETF sobre o SP500 com esta alavancagem de 1 para 10, se num determinado dia o índice subir 1%, o meu investimento sobe 10%. Se num dia o ETF, ou o índice, desculpem, baixar 1%, então o meu investimento vai baixar 10%, ok? É tudo na proporção. Ora, se isto é alavancado por 10, quer dizer que se num determinado período o SP500 desvalorizar 10%, eu perco 100% e perco o meu dinheiro todo. O que quer dizer que se eu não estivesse alavancado, eu só, com as devidas aspas, estava a perder 10%, como o alavanquei em 10 vezes, eu perdi 100%. Ok? E é aqui, já agora um pequeno parágrafo, não tem a ver com crédito, mas já que estamos a falar de alavancagem, é aqui que muitas vezes os famosos gurus do Forex fazem muita da sua publicidade. Porquê? Porque eles fazem investimentos altamente alavancados, utilizando corretoras que até estão fora da União Europeia, porque a União Europeia tem regras bastante rigorosas em relação à alavancagem máxima, e estas pessoas, ao utilizarem corretoras fora, às vezes conseguem alavancar de 1 para 200, 1 para 300. E estão a imaginar a loucura, ou seja, uma mínima variação negativa no investimento original e perdem o vosso dinheiro todo. Ok? O problema é que a maioria dos casos o que acontece é que eles só mostram quando acontece ao contrário. Ou seja, o produto valoriza 0,1%, como eles estão alavancados 300 vezes, aquilo é uma porcentagem muito maior. Ok? Na União Europeia, salvo erro, todas as corretoras que estão registadas dentro da União Europeia estão limitadas, se não me falha a memória, a 1 para 30. Ok? Ainda assim demasiado, na minha opinião. Ok? O que quer dizer que 1 para 30, uma variação de 3,33% no vosso investimento, podem ou duplicar ou, ok? Porque são 3,33 vezes 30, dá na verdade os tais 99,9, vamos arredondar e dizer 100, ok? E por isso, muita atenção à questão da alavancagem. E isto para dizer, retomando um pouco o que eu estava a dizer há pouco, quando estamos a falar de alavancagem em CFDs, por exemplo, a maior parte da malta, na minha opinião, bem, e eu sou um deles, foge porque não quer esse risco. No entanto, quando contratam um crédito de habitação, e estamos a falar de crédito de habitação próprio permanente, o tal empréstimo de 90% sobre o valor do imóvel, o que é que está a acontecer? Está a acontecer uma alavancagem de 1 para 10, na verdade, ok? Porque vocês só estão a colocar 10% do dinheiro para terem 100% do ativo. E, na verdade, é o que está a acontecer, é uma alavancagem de 1 para 10. E eu acho que muitas das pessoas ainda não tinham pensado nisto, que, na verdade, o que os afasta, e bem, de certa forma, de algum tipo de investimentos porque são alavancados e trazem riscos superiores, parece que não o veem da mesma forma quando estamos a falar de um investimento na sua própria casa, ok? Isto para dizer também que é inevitável, na esmagadora maioria dos casos, é inevitável ter crédito de habitação, ok? Vai ser muito difícil, salvo alguma situação muito excepcional, a maior parte das pessoas não vai ter os 100% da casa para comprar e vai ter que se financiar de alguma forma. No entanto, eu acho que é muito importante também termos esta noção que devemos tentar minimizar ao máximo este nosso crédito, ou seja, termos o máximo capital próprio possível, limitar o nosso investimento, não ir até ao máximo, porque se fazemos uma avaliação e o banco diz que nos empresta até 200 mil euros, não vão até aos 200 mil euros. Comprem uma casa de 150, 160, 170, não vão até ao máximo da vossa capacidade. Ok? Até podem ter, por exemplo, os capitais próprios para 200 mil, mas se fizerem esses mesmos capitais próprios numa casa de 150, vão ter muito menos alavancagem, lá está, porque o empréstimo vai ser mais pequeno, vai-vos dar uma capacidade maior. E mesmo quando contratarem o crédito, estabeleçam um plano para pagar isso o mais rapidamente possível. Na minha opinião, e isto aqui gera muita discussão, porque estávamos a falar há pouco do tal imóvel valorizar a 6 e eu pagar 3 ou 4%, por isso até ser um bom negócio, e há muitas pessoas que olham para isto e pensam, e matematicamente, racionalmente falando, isto faz muito sentido, que é, então se eu tenho o meu crédito de habitação a 3%, e eu consigo rentabilizar o meu dinheiro num sítio qualquer a 5, por exemplo, e eu tenho algum dinheiro disponível, então é mais, matematicamente mais vantajoso, ok?
colocar o meu dinheiro nesse tal produto que me valoriza a 5, porque ainda assim eu recebo os 5, pago os 3 do crédito e ainda me sobram 2. Estamos aqui a simplificar as contas, mas a dinâmica é mais ou menos esta. Matematicamente, financeiramente, se pusermos números no Excel, isto faz muito sentido. Qual é o problema? O problema é que quando entramos nestas dinâmicas, normalmente estamos a comparar uma taxa de juro que é fixa, ou até pode ser variável e o cenário é pior ainda, com uma rentabilidade que não é propriamente garantida, ok? Atualmente, lá está, conseguimos rentabilizar o nosso dinheiro nos depósitos a prazo a 3,5% e estão a desaparecer. Os bancos já, muitos deles já começaram a baixar. À medida que as taxas Euribor baixam, também os depósitos a prazo têm vindo a baixar. E por isso, tudo o que vier acima desses 3,5% garantidos, provavelmente não será garantido e será um capital em risco, quer dizer que pode render 5, pode render menos 5, pode render 0 ou pode render outra coisa qualquer. E eu acho que esta perspectiva muito matemática e muito racional perde um bocadinho a sua força quando estamos a comparar uma taxa de juros que é uma taxa de juros do crédito que é garantida e que sabes qual é, com uma taxa de rentabilidade que é uma expectativa e pode correr bem ou não. E é por isso que eu acho que o crédito muitas vezes é inevitável, ok? O caso da habitação própria permanente é inevitável. Se for numa lógica de investimento em imobiliário ou outra coisa qualquer, poderá fazer muito sentido dependendo das contas do negócio. Ok, ou até, por exemplo, um empréstimo para abrir o teu próprio negócio, se ele precisar de capital inicial, pode fazer sentido. No entanto, isto é uma opinião muito pessoal, tu traz a tua, cada um tem a sua, obviamente. Devemos realmente fazer um plano para pagar essa dívida o mais rapidamente possível para nos libertarmos desse peso, porque na verdade, vamos retomar o nosso exemplo. Alavancaste a compra da tua casa própria, não é? Com o crédito a 90%, quer dizer que alavancaste de 1 para 10. E tens uma prestação de 600 euros e uma dívida de 150 mil. Ok? São números completamente aleatórios, só para termos esta ideia. Se tu falhares um pagamento de 600 euros, e não te esqueças que são 150 mil em dívida de um imóvel que vale, por exemplo, 200, ok? Falhas um pagamento de 600, ou poucos pagamentos de 600, e tu estás a colocar em risco o teu ativo de 200 mil, ok? Olha uma diferença em termos de o que é que tu podes falhar em relação à consequência disso, em relação ao que tu podes perder. É uma diferença muito, muito grande, ok? Por falhares duas ou três ou meia dúzia de vezes os 600 euros, depois depende muito dos processos de insolvência e de recuperação de crédito e tudo isso, mas se acontecer, falhas ali alguns meses de 600 euros e perdes um ativo de 200 mil, ok? Isto sem, perdes ou podes perder, obviamente, um ativo de 200 mil. Obviamente que isto é tudo bastante mais complexo do que isto, os processos de insolvência são complexos, depois há sempre a versão, há sempre a questão de quanto é que o imóvel vai ser vendido em leilão, e depois há a parte do crédito, eventualmente pode sobrar alguma coisa para ti ou não, mas no final de contas é sempre este desequilíbrio muito grande entre o teu compromisso, a tua falha de pagamento com a garantia que tu deste ao banco, ok? E qual é a única forma de tu te livrares disto? É eliminando essa garantia, ok? Ora, se tu, numa fase inicial, realmente conseguires dar um capital próprio maior, conseguires ter menos empréstimo, logo à partida tens uma vantagem. Provavelmente o banco vai-te dar melhores condições. Porquê? Porque o risco é menor para o banco. Se a tua dívida for mais baixa, se tu tiveres mais capacidade de pagar, não é? Porque tu tens o mesmo ordenado. Eles diziam que tu conseguias com esse ordenado pagar 800 euros de prestação e tu só pedes algo para pagar 500, claramente estás mais confortável do que estavas com o outro número, és um risco menor para o banco e por isso, à partida, a tua taxa de juros vai ser mais baixa, ok? Porque és um menor risco para o banco. E, no final de contas, pagar a casa o mais rapidamente possível vai ser a única forma de te libertares disto, ok? Reduzir a tua alavancagem, entender que ela às vezes é necessária, mas estabelecer um plano para pagar o mais rapidamente possível, porque tu também não queres estar numa situação em que eventualmente reformas e ainda estás a pagar a casa, reformas, e nós falamos muito sobre isso, da sustentabilidade da segurança social, de eventualmente quando chegarmos à nossa reforma, quase aos 70 anos, haver um corte substancial no que será a reforma, e de repente tens uma prestação ainda considerável, tens um seguro de vida gigantesco, isto é um ponto importante, o seguro de vida sobre o crédito de habitação, no final dos últimos anos vai ser absolutamente assustador, porque tu estás mais velho, és um risco maior para a seguradora de acontecer qualquer coisa e pagas cada vez mais, e por isso é muito importante ter isto tudo em consideração, ok? Sim, às vezes é necessário, mas mesmo assim tentarmos estabelecer um plano para pagarmos a nossa dívida o mais rapidamente possível e, acima de tudo, eu diria que isto é o mais importante de tudo, evitar todo e qualquer crédito que não faça sentido, ok? Tudo o que seja de consumo, tudo o que seja para comprar coisas que desvalorizam, carros será o melhor exemplo.
evitar ao máximo dos máximos, ok? E se realmente e tentarmos sempre planear essas compras de outra forma qualquer, se realmente for totalmente inevitável, então aí recorrer ao crédito, ok? Explorar muito bem que condições é que temos, mas estabelecer um plano para pagar ainda mais rápido esses créditos, porque esses são ainda mais caros e esses não fazem sentido absolutamente nenhum. Era esta a mensagem que queria falar contigo hoje sobre créditos. Espero que tenhas gostado. Não te esqueças de subscrever, deixar o teu gosto, deixar o teu comentário na plataforma onde estiveres a ver ou ouvir este episódio. Muito obrigado e até à próxima.